Bom dia, bom dia em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Eu, pastor Zé Reis, desejo a você um ótimo, um excelente dia nessa terça-feira, dia 24 de setembro. Hoje é o dia do mototaxista. Deus abençoe a todos os condutores de moto que ganham, né, o seu pão do dia, transportando pessoas. Que Deus abençoe, que guarde, que livre. Um tempo que a gente vê tanto acidente, né, queridos? Temos que orar por todas as pessoas. Às vezes nós oramos por um, para outro. É claro que a gente não consegue abranger em nossa oração todos que necessitam, porque na verdade a palavra todos realmente é todos, todos nós precisamos. E nós vemos que os veículos, eles são muito, mas muito abençoados, né? Deus nos deu algo precioso, sabedoria para o ser humano criar, mas o perigo é grande, principalmente a moto, né? A moto é a segurança dela. Um possível acidente, a segurança, ela é muito pequena, né, queridos? Que Deus guarde a todos aqueles que são condutores de moto. Que Deus guarde, que Deus livre, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado você que tem orado por mim, você que tem me acompanhado, você que todos os dias tem participado do Bom Dia com o Pastor Zé Reis, esse devocional que tem o objetivo somente estar em contato com Deus, estar em contato com Deus. O objetivo é só estar buscando a presença do Senhor para o dia que nasce, para que tenha a bênção do Senhor. Eu tenho aprendido desde que conheci o Senhor Deus de forma mais plena. Eu ouvia falar de Deus. Eu sempre guardei minha fé no meu coração, mas quando eu conheci Ele, foi como Jó. Jó disse assim: eu ouvia falar, mas agora eu te conheço, de contigo andar, né? Há uma tradução que diz isso. E é verdade que é diferente enquanto nós ouvimos falar de Deus, nós temos os testemunhos das pessoas que estão ao nosso redor, familiares, pessoas que amamos. Peço perdão, barulho de animal, que eles, como eu sempre digo, pela manhã, muito de manhã, né, já começa já uns barulhos aqui nos vizinhos, é uma bênção, né, uma bênção. Queridos, e hoje eu ando com Deus, hoje eu tenho certeza, convicção absoluta, eu tive um contato com Ele, eu guardo minha fé no Pai, e desde que aprendi, conhecendo Ele melhor, eu aprendi que todo dia ele depende muito do começo, se você começar bem. Ah, mas alguém começa bem, mal e termina bem. Não, eu estou dizendo no sentido espiritual, tá bom? Espiritualmente falando, se você começar já em contato com Deus, na sua oração, pedindo a guarda, a bênção de Deus, com certeza o dia terá mais qualidade. Eu lhe garanto isso, pode provar. Pegue a Bíblia toda manhã, e leia. Aqui o pastor Zé Reis, ele passa aquilo que o Senhor pôs no coração, mas você deve ler Bíblia, você não pode ficar só com o que o pastor Zé Reis fala. Você deve ler Bíblia. Quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ah, mas eu não entendo nada. Insista, insista. Você vai receber a revelação. Deus vai abrir seu entendimento. Nessa manhã de terça-feira, eu quero ler uma passagem muitíssimo conhecida para aqueles que são leitores da palavra do Senhor e aqueles que também estão na casa do Senhor constantemente. Romanos capítulo 8, versos de número 38 e 39. Se você quiser acompanhar e não está com Bíblia, dá um pause, segura aí, vá pegar a Bíblia e volte para esse vídeo. Romanos capítulo 8, versos 38 e 39 diz assim: porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Existem versículos que só de pronunciar já o coração da gente transborda, né? Regozija no Senhor. Sentimos alegria, o gozo, o prazer verdadeiro da vida, né? E aqui está dois versículos profundos.
Bom, é importante a gente entender o que se está falando. Que Paulo, movido pelo poder do Espírito Santo, fez um cântico de vitória, um cântico da vitória. Esse cântico inicia no versículo 31 e termina no 39. Você já leu, com certeza já ouviu, né? Começa assim: que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas ele termina nesses dois últimos versículos que diz: estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Bom, o ponto fundamental é entender uma coisa: o que Paulo está falando é sobre algo. Você tem comunhão com Deus, você ama Deus, mas algo quer separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Preste bem atenção a uma coisa, queridos, que vocês precisam entender a Bíblia. Isso não é religião, é a Bíblia. Ah, mas sua religião crê assim, outra crê de outro jeito. Não, a Bíblia é a Bíblia. Podemos e temos religiões que querem interpretar, pegar parte da Bíblia para viver outra parte. Não, sim, eu mesmo não vivo parte da Bíblia. Por isso que eu leio constantemente. Eu procuro ver a Bíblia porque ela é um todo. O Velho Testamento se completou no Novo. O Novo não existiria sem o Velho. Então é importante. Alguns falam uma coisa, outra não. Eu creio numa parte, outra parte eu acho que não é relevante. Você não tem como você pegar as coisas de Deus e dizer que uma parte do que ele disse é relevante. Relevante para você. Mas para Deus, não, é todo, tudo se faz necessário, tudo. A lei era necessária, o entender o sacrifício era necessário, compreender o pecado era necessário. Estou falando do Velho Testamento. Tudo você aprende no Velho Testamento para você chegar até Jesus e entender por que ele morreu na cruz, pelo pecado de todos, né, para perdoar, por que ele tinha que morrer o sacrifício, por que existiu a lei. Então tudo era necessário. E nesta Bíblia que nós lemos, nós vamos encontrar que Deus nos ama de forma assim plena, né? João capítulo 3, verso 16, o versículo áureo, o versículo que nos revela o que aconteceu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele, tem que crer em Jesus, tem que crer no sacrifício dele, no que ele fez por nós, no que ele ensinou. Crer será salvo. Crer será salvo. É importante isso. E Paulo está falando sobre sermos separados desse amor. Eu faço uma pergunta para você. Primeiro, a questão do nosso ser, eu, pessoa e indivíduo. Poderia alguma coisa me separar do amor de Deus? Do amor de Deus? De deixando-o de amar, deixando de buscar, deixando de me entregar? Você poderia responder isso? É possível? Sim, claro. Porque nós, seres humanos, eu posso errar. A Bíblia está cheia de ensinos, de pessoas que praticaram o seu retroceder, como Judas, o Iscariote. Judas que traiu Jesus. Esse foi um dos que fizeram isso. Paulo cita pessoas que o abandonaram, que largaram a sua fé, voltaram para as práticas errôneas que a Bíblia condena. Nós temos citações da palavra de Deus, como por exemplo, né, pessoas que falham, como por exemplo, dois irmãos, Caim e Abel, um mata o outro, tira a vida. Então, o ser humano, ele falha. É impossível nós não errarmos. Eu falo, pode ser erro assim minúsculo, mas você vai errar. Você vai errar. E nesse estado errôneo que somos, nós vamos falhar para com Deus. Podemos retroceder sim, né? Estar na bênção como Caim e se tornar uma pessoa com a marca da maldição, não é verdade? Estar na bênção como Davi e trocar
a posição que ele tinha por outra pessoa, não é? E assim vai. Mas e Deus? Essa é a minha pergunta. Deus, o amor que ele tem por nós, alguma coisa pode separar? Pode. É isso que o versículo está falando. Os versículos estão falando de Deus. Por isso que ele diz, porque estou certo que nem a morte. Porque quando morrermos, aonde nós vamos? Com Deus. Não separou. Nem a vida. Porque aqui esta vida ele tem pleno poder e controle, não de domínio, mas de poderio. E quando eu me entrego a ele, ele é Senhor na minha vida. Nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, né, o que está por vir, nem altura, nem profundidade. Não existe nada que separe, queridos, nossa vida do amor pleno do nosso Pai. Pastor, então o senhor está errando, porque o pecado separa. Sim, o pecado faz divisão. A Bíblia diz que Deus é misericórdia, irmãos. Jeremias diz assim, pois as misericórdias do Senhor são as causas pelas quais não somos consumidos, porque a misericórdia, elas se renovam a cada manhã, toda manhã. Deus, ele renova a sua misericórdia para conosco. Claro que tem que ter limite, irmãos, tem que parar. Se nós começarmos a pecar voluntariamente, não saiu outra palavra, perdoe, voluntariamente, com vontade, com ênfase o pecado, sem querer abandonar, aí nós corremos um grande risco. A misericórdia dele vai continuar até o último dia, mas podemos perder a nossa salvação. Mas é fato que o amor que ele tem para conosco não acaba. Ele é pleno e nenhum ser, queridos, pode separar nossa vida do amor pleno do nosso Pai. O Satanás intentou e teve êxito em partes no Éden. O diabo tentou contra Jesus no deserto, tentando que o Filho de Deus, o sacrifício que Deus enviou ao homem fosse frustrado, que Jesus falhasse. Se Jesus caísse na tentação, que não teríamos a graça, não teríamos o mundo, e só Deus o sabe o que seria para a humanidade na mão do diabo. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Jesus ele era perfeito na terra e sempre foi perfeito no céu, antes e agora eternamente. Então, queridos, esse versículo diz o que você tem que entender. Você vai errar, você vai falhar, mas ele sempre estará te amando. Haverá coisas que queiram nos separar do amor de Deus, mas Deus jamais será tocado por esses seres e situações, a não ser que nós venhamos negligenciar, se afastar e, infelizmente, igual Judas, renunciar a Deus. Se você não renuncia a Ele, jamais Ele vai renunciar a você. Pastor, o pecado meu foi horrível. Se arrepende, porque ainda há salvação. Sobre pecado, teremos que ter um dia de explicar, e vamos chegar lá, o dia que Deus me iluminar, alguns pecados que dizem não ter perdão. Tem muito equívoco, porque não lê Bíblia. Porque não lê Bíblia, se lesse e entender. Bom, vamos orar? Vamos orar para que essa terça-feira seja uma bênção para todos aqueles que estão nos acompanhando, os nossos familiares. Querido Senhor, muito obrigado. Nós louvamos o Teu nome pela beleza da vida. A vida é bela. Abençoe cada um que agora vai começar seu dia, ou já começou, ou já está finalizando. Que o Senhor os abençoe grandemente. Esse dia seja de paz, conquista, vitória, saúde, prosperidade. Que o Senhor seja a evidência na vida de cada um. Que todos que estejam ao redor percebam que essa pessoa tem a sua marca, a sua presença. Paizinho, abençoa seus familiares, abençoa seu trabalho, seu comércio, seu estudo, abençoa seus animais, abençoa todos, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Amanhã estaremos de volta, se Deus assim permitir. No nome de Jesus, um grande abraço.